Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco Aurélio de Física e essa aula aqui para segundo ano. Vamos hoje adentrar na segunda lei da termodinâmica. Nós estudamos a primeira lei da termodinâmica e agora, dando continuidade, vamos para a segunda lei da termodinâmica. Bom, então vamos lá. Como vocês podem ver, existe uma imagem de um motor aqui, né, no slide, justamente porque a segunda lei da termodinâmica tem tudo a ver com motores. E nós vamos estudar o que são os motores e tudo mais. Bom, então o objetivo ao estudar a segunda lei da termodinâmica é entender máquinas térmicas, o que são as máquinas térmicas, né? Refrigeradores, o que são, como funcionam os refrigeradores. Entender o que são os ciclos de operação de motores, né? Porque os motores, eles operam em ciclos. E entender também o que são a eficiência, as eficiências dos motores, tá? Assim como dos refrigeradores, ok? Então nós vamos adentrar na segunda lei da termodinâmica para explicitar, para entender esses conceitos que estão aí mostrados no slide, tá bom? Então vamos adentrar nisso nos próximos slides, nos próximos vídeos. Bom, primeiramente, né, o que é um motor? Vamos falar de motor, então obviamente precisamos de saber o que é um motor. Bom, aqui nós temos um motor representado aí, né, 4 cilindros. E vejam que o motor, o papel dele é fazer girar aqui um eixo, e esse eixo tem uma roda lá na frente, né, que gira, e essa roda pode estar ligada a uma corrente, né, que também gira. Ou seja, o motor é algo que faz com que um eixo fique girando, tá? É um dispositivo, basicamente, que converte o calor recebido em trabalho e faz isso de forma cíclica, né? Não basta fazer isso apenas uma vez, ele tem que fazer isso de forma cíclica, ele tem que retornar o mesmo processo várias e várias e várias vezes, ok? Então, o que é um motor? Se perguntar para você o que é um motor, é um dispositivo que converte calor recebido em trabalho. Professor, esse daqui o senhor está falando da máquina térmica, né? Porque existem os motores elétricos que funcionam com corrente elétrica, que tem outras variáveis envolvidas em seu funcionamento. Então, exatamente, esse motor que vocês estão vendo é um motor térmico, porque ele funciona com base no calor, ok? Bom, e o que está acontecendo aí? Ele está recebendo energia em forma de calor, né? Em forma de energia térmica. E como nós vimos na primeira lei da termodinâmica, o motor, ou um dispositivo, um gás, né? Porque os motores eles funcionam com base em um gás, é um cilindro que contém um gás dentro, né? Então, o motor, o gás, quando ele recebe energia, quando ele recebe calor, ele pode usar essa energia para realizar trabalho, ou seja, para expandir, né, o volume, ou também para elevar a energia de movimentação de suas moléculas, né? Fazendo com que elas fiquem mais rápidas, mais ligeiras, ok? Beleza, então a energia que um sistema ele recebe pode ser dividida entre essas duas modalidades, tá? Energia usada para realizar trabalho e energia usada para aquecer, tá bom? Beleza, então vamos nos aprofundar agora. Bom, basicamente, o motor ele tem 4 etapas, né? Um motor de máquina térmica. E quais são essas etapas? Vou aqui detalhar, vou pegar aqui, faz de conta que eu estou pegando aqui um cilindro desse motor aqui, desse GIFzinho aqui, desse GIF. E vamos agora ver como que funciona isso, né? Bom, primeira etapa é aqui, ó, a fonte quente, ela fornece calor. No caso aqui, é uma fonte externa ao cilindro, tá? Os motores, como vocês estão vendo, não existe uma fonte externa fornecendo calor. A fonte ela é interna, porque nós vamos ver lá no final dos slides que o motor ele é um dispositivo que consegue calor, né, através de uma combustão interna, tá? Então vamos lá. Então vamos supor que você tem um cilindro e ele contém um gás aqui dentro com essas partículas vermelhas, né? Está recebendo calor aí de uma fonte externa, nesse caso representado pelo fogo aqui, ok? Bom, o que acontece quando um gás desse tipo recebe calor? Você já deve estar aí sabendo, né? Que ele pode ser usado para realizar trabalho e também para
a elevar a sua temperatura. E é exatamente isso que acontece. Acontece uma expansão do gás, ou seja, uma expansão do volume que ele ocupa. Por consequência aí, o pistão, né, que é essa tampa do cilindro aqui, ela vai subir, tá? Vai subir. Beleza. Aqui da figura, né? Beleza. Então subiu, expandiu, aqueceu. E agora? Aí tem a parte que você coloca agora esse cilindro expandido em cima de uma fonte fria, ok? Em cima de uma fonte fria, água, gelo, não sei, uma fonte fria. Por quê, professor? Porque agora o calor que está aqui a energia térmica que está aqui no cilindro vai sair sob a forma de calor, recebendo aqui o sinal negativo, né, indicando que o calor está saindo, né? Vamos nos atentar ao sinal, lembrando, né, calor positivo quer dizer que a energia está entrando, calor negativo quer dizer que a energia está saindo. E aí, ó, o que acontece é o seguinte. Bom, quando esse calor sai, né, é para representar aqui com essa seta preta, né, que ficou meio bugada. Deixa eu pintar aqui, tá aí. Então, quando esse calor está saindo, o gás ele vai esfriar, obviamente, né? Ele vai esfriar. E o que acontece então, professor? Quando o gás esfria, ele vai perder energia, né? E a tampa do pistão vai pesar sobre o gás, vai descer, vai comprimir de novo, ok? Compressão é o retorno ao estado inicial para recomeçar o ciclo. Então, o gás ele retorna para o seu volume inicial e aí o ciclo pode ser recomeçado se o cilindro for colocado novamente em cima de uma fonte quente que forneça calor. Uma fonte quente fornecendo calor, tá? Então assim, isso acontece várias e várias vezes, né? Em um intervalo de tempo e de forma muito rápida, tá? No caso dos motores de carros, aviões, máquinas, tá? Isso acontece muito rápido. Isso aqui são as etapas simplificadas. Lembrando que motores funcionam com base em combustão interna, tá? As fontes de calor são provenientes de faíscas internas, mas nós vamos ver isso mais na frente. Porém, basicamente essas são as 4 etapas aqui de funcionamento de um motor. Ele vai admitir o calor, ele vai expandir, né, realizar trabalho e aí ele vai depois comprimir, tá? Então vamos lá, continuando. Então vimos aí, né, as 4 etapas basicamente do ciclo de um motor térmico. Bom, agora para nós contextualizarmos a segunda lei da termodinâmica, nós devemos nos lembrar, né, do seguinte. Igual eu falei, o calor Q, representado pela letra Q, dentro da ciência e da termodinâmica na física, pode ser usado para realizar trabalho, representado por W, e para aumentar a energia interna desse gás, esquentando ele. Nós vimos nos processos termodinâmicos que isso é perfeitamente possível. Por exemplo, panela de pressão. Nós sabemos que a panela de pressão ela recebe calor, mas ela não realiza trabalho. A panela ela não aumenta o seu volume durante o recebimento de calor. Mas esse calor ele é todo desviado para cá. Ele é todo usado para aumentar a temperatura do líquido que estiver ali dentro, do fluido que estiver ali dentro da panela de pressão, ok? Então nesse caso a energia foi usada exclusivamente para aumentar a energia interna das moléculas do fluido que estão dentro da panela de pressão. Mas vamos supor que você tenha uma seringa, um pistão e aí um processo isotérmico. Todo o calor então foi usado para realizar o quê? Trabalho. Mas aqui que está o problema. É aqui que mora, né? Ó, tem como aproveitar todo o calor recebido só para realizar trabalho? Isso seria a situação em que você dá energia para um motor e ele usa toda essa energia para realizar trabalho. E aí? Será que isso é possível? Sem esquentar nada, sem desperdiçar nada, né? Um motor fazendo isso de forma cíclica, você pode ter um processo onde isso é feito, né? Mas será que um ciclo inteirinho, sem desperdiçar energia? Então é isso que nós vamos ver. Se o motor recebe uma quantidade de 100 joules de energia, tem como ele usar toda essa energia para fazer trabalho? Existe um motor 100% eficiente? Então é disso, pessoal, que se trata a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica vai querer responder essa questão. Será que existe um motor 100% eficiente que não gasta energia, né? Isso daí é até uma
É até uma preocupação atual, né? Nós temos aí, por exemplo, as células fotovoltaicas, elas têm uma eficiência muito baixa. Elas aproveitam apenas em torno de 30%, 20 e poucos por cento da energia que elas recebem do sol. Já pensou se elas pudessem usar 100% da energia que recebem do sol para poder realizar trabalho, poder converter em energia elétrica? Não seria uma maravilha? Então a segunda lei da termodinâmica, ela estuda basicamente essa relação da eficiência aí dos motores, tá bom? Vamos continuar. Bom, você precisa de entender como que o motor ele é representado. Se você for abrir livros, ver outros vídeos, vai perceber o seguinte: o motor térmico, desse tipo térmico, ele funciona entre duas fontes de calor. Uma fonte quente e uma fonte mais fria. É falado a fonte fria, tá? Fonte quente é a fonte que vai fornecer calor para o motor. Aqui, ó, nós temos um motor, máquina térmica, tá? Está simplificado aí com essa sigla aqui, MT, máquina térmica. Então, esse motor, qual que é a finalidade de um motor, pessoal? Realizar trabalho, né? A finalidade de um motor é fazer com que aquele eixo que nós vimos lá naquele primeiro slide, ele fique girando, na verdade. Beleza. O ideal seria não ter calor jogado fora. O ideal seria que o motor aproveitasse todo o calor que ele recebe para realizar trabalho, tá? Mas nós sabemos, né, que todo motor esquenta. Se você pegar ali no ventilador, na parte ali do motor dele, você vai ver que está quente. Se você pegar na televisão atrás, verá também, apesar de não ser um motor, né, mas verá ali que está quente. Se você pegar no motor de carro, vai ver que está quente. Não existe motor que não esquenta, seja ele elétrico ou térmico, ok? Ele lança sempre calor para fora através da energia térmica. Bom, então ele vai lançar calor para fora e quem vai receber esse calor que o motor vai lançar ao ambiente aí, né, é a fonte fria. E vamos agora nos atentar às nomenclaturas. Quando nós falamos que está entrando no motor, muitos livros trazem aí esse subíndice in, vem do inglês, porque in significa entrar, dentro. Então, que in quer dizer calor que está entrando no motor. Do mesmo modo aqui, ó, nós temos o calor que sai do motor. E do inglês, sair quer dizer out, da forma que está escrito aqui. Então, que out é o calor que está saindo do motor. W, que é work também, né, em inglês, representa aí o trabalho que o motor fez, tá? O tanto que ele aproveitou desse calor que entrou para realizar trabalho. O que ele não aproveitou é lançado para a fonte fria, tá? Como pode se dizer, desperdiçado. Beleza? Espero que vocês tenham entendido então essa figura, tá? Essa fonte quente aqui pode ser qualquer coisa, essa fonte fria pode ser qualquer coisa. Não importa, tá bom? Essa fonte quente pode ser fogo, pode ser radiação, pode ser uma explosão interna, tanto faz. O efeito dele que é sempre o mesmo, né? Fornecer calor para o motor. Beleza? Vamos então agora nos concentrar aqui no lado direito desse slide, que tem aqui, vou agora deduzir para vocês a fórmula da eficiência de um motor térmico. Então olha só, nós sabemos que o calor que está entrando no motor, ele vai ser igual à soma da energia usada para realizar trabalho, mais a energia que foi jogada fora, para a fonte fria, né? Olha só, se nós tínhamos aqui 100 joules de energia que estavam entrando no motor, o motor usou 30 joules para realizar trabalho, né, desses 100 joules, e os outros 70 joules foram para a fonte quente, tá bom? Então se você somar os 30 de trabalho que ele usou, mais os 70 que ele jogou fora, vai dar exatamente o calor que ele recebeu, que foi 100 joules. Isso aqui foi um exemplo. Então, de forma geral, o calor que entra em um motor é igual à energia que ele usou para realizar trabalho, mais a energia que foi jogada fora. Então, isso vai dar a energia in, a energia que entrou no motor. Beleza. Vamos isolar então aqui o W, né? Isolar o trabalho. Então esse Qout
que está aqui somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. É o que nós fizemos aqui nessa segunda linha aqui, tá? O Qout estava desse lado somando, passou para o outro lado subtraindo. Então ficou trabalho é igual ao calor que entrou menos o calor que saiu, tá? E aí então trabalho igual ao calor que entrou menos o calor que saiu. Se você for estudar a eficiência, vai ver que ela é definida da seguinte forma, né? Essa letra é uma letra grega chamada eta, ok? Não é a letra N, não. É a letra eta. É uma letra grega, tá? E aí o que acontece? Foi definido que a eficiência máxima de um motor, por exemplo, teria valor igual a 1. E a eficiência mínima é o valor igual a 0. E lembre-se do que nós falamos. O que significa fisicamente o motor ter eficiência máxima? Quer dizer que ele usou todo o calor que entrou, ele gerou trabalho. Ele não desperdiçou calor, ele não desperdiçou energia, não lançou fora nenhum tipo de energia. Ele usou toda a energia para realizar trabalho. Esse é um motor de eficiência 1, tá? Isso vocês vão ver que é impossível. Não existe um motor assim. Por outro lado, um motor de eficiência 0 é aquele que ele recebe o calor, mas ele não usou esse calor, ele não conseguiu usar esse calor para realizar trabalho. Ele desperdiçou tudo, esse calor foi tudo embora, jogou tudo fora para uma fonte fria aí, né? Para o ambiente. Então ele jogou fora o calor, esquentou demais, só esquenta. É um motor que esquenta muito, por exemplo, né? Ele é pouco eficiente, eficiência próxima de 0. Realiza pouquíssimo trabalho da energia que ele recebe, tá bom? Então nós temos esses a eficiência ela fica em torno de entre 0 e 1. Eficiência 0,3, 0,5, 0,6, tá? Nunca é menor que 0 e nunca é maior do que 1, ok? Beleza. Ou você poderia dizer que a eficiência é 0% ou 100%, se você quiser definir ela em percentual. Bom, então vamos lá. Como que é a fórmula da eficiência, né, de um motor térmico, que basicamente seria aí uma das fórmulas da segunda lei, né, da termodinâmica. Bom, a eficiência é definida como sendo o seguinte: é o trabalho, a energia usada para realizar trabalho, dividido pela energia que o motor recebeu, né? Então se você pegar essas duas energias aqui, a energia que o motor usou para realizar trabalho, dividir pela energia que o motor recebeu, você vai ter uma eficiência, né? Você vai calcular aí a eficiência do motor. Bom, se nós vimos lá, se o trabalho e a energia que entrou no motor forem iguais, então essa razão aqui vai dar 1, porque todo número que é dividido por ele mesmo é igual a 1, não é verdade? Então se o trabalho for igual à energia que entrou, o Qin, se esses dois caras forem iguais, então a eficiência ela é 1, tá? Bom, nós vimos aqui na primeira linha que o trabalho é igual à energia que entra menos a energia que sai. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa diferença aqui, né? Já que ela é igual ao trabalho, então nós, no lugar aqui do trabalho, vamos escrever o quê? Essa diferença que está posta aqui em cima, tá? Então tá aqui, ó. No lugar do trabalho, nós colocamos a diferença do calor que entra menos o calor que sai. E aqui no denominador nós deixamos quieto, né? Não mexemos em nada. Beleza. Na matemática existe uma propriedade bem assim, ó. Se você tem uma operação de soma ou subtração que está sendo dividida, né, por o mesmo denominador, você pode desmembrar essa operação, tá, em duas frações, tal que as duas frações tenham o mesmo denominador. Da seguinte maneira, então vocês estão vendo aqui, é uma diferença que está acontecendo, dividida pelo Qin, então nós podemos desmembrar essa subtração em uma subtração de duas frações, cujo denominador vai ser o Qin. Tá aqui, né? Então vai ficar Qin dividido por Qin menos Qout dividido por Qin, tá? Ó, Qin dividido por Qin é 1, ok? Então, essa é a segunda lei da termodinâmica, uma das fórmulas. A eficiência é igual a 1 menos Qout dividido por Qin. O que é Qout e Qin mesmo? Qout é o calor que sai do motor. Qin é o calor que entra no motor. Tudo bem? Então esse é o cálculo da eficiência de um motor térmico, tá?
Beleza, professor. Então essa aí é a fórmula que eu devo guardar então para a segunda lei da termodinâmica. É uma das fórmulas, sim, que você deve guardar. Não é a única. A segunda lei da termodinâmica tem várias várias facetas, né? Tem como você falar a mesma coisa sobre várias formas. Então essa aqui é a primeira forma de você definir a segunda lei da termodinâmica, tá? É muito famosa. Na verdade, não é nem ainda a segunda lei da termodinâmica propriamente dita. Quando for o ciclo de Carnot, aí isso daí vai virar a segunda lei da termodinâmica. Mas vai nascer daí, tá bom? Bom, existe também uma outra forma de enunciar a segunda lei da termodinâmica, né? Não existe motor térmico cíclico cujo único resultado seja a absorção de calor de uma fonte e a conversão integral desse calor em trabalho. O que foi feito, né? Foi dito até pelo quem falou isso foi Lord Kelvin, tá? Um dos precursores da termodinâmica aí. A termodinâmica ela se desenvolveu muito ali na Revolução Industrial, por volta do final aí do século XVIII, ali ano 1750. Dali para frente, quando começaram a ser feitas as máquinas a vapor, as máquinas térmicas, as primeiras máquinas, isso foi então foi muito estudado, termodinâmica. E aí, Lord Kelvin ele disse: não existe um motor térmico cujo único resultado seja a absorção de calor de uma fonte, né? E a conversão desse calor em trabalho, totalmente. Então não existe, por exemplo, você ter um motor térmico e ele receber calor e transformar todo esse calor em trabalho. Isso não existe, tá? Isso não existe. Ele sempre vai desperdiçar um pouquinho de calor para fora, sem realizar trabalho. Um calor que ele simplesmente lança fora. E não é pouco não, viu? Beleza. Agora nós vamos ver, para encerrar esse vídeo, motor de combustão interna, né? Nós vimos lá no começo da aula aqueles cilindros compondo ali um motor, né? Fazendo girar um eixo, né? Um eixo que passa bem aqui nesse centro aqui, né? Então você tem um cilindro, só que esse cilindro, pessoal, ele vai estar de cabeça para baixo aqui, ok? Nós vimos o cilindro lá que o pistão sobe, né? Mas aqui vamos supor que o cilindro está de cabeça para baixo. Então eu vou explicar essa figura para vocês. Olha só, isso aqui é o motor. Aqui nós temos um eixo. E essa parada aqui, ó, ela fica girando, ok? Fica girando, girando. Ó, quando isso desce, essa tampa aqui é móvel. Então quando essa manivela desce, aí o cilindro aqui ele fica maior, ele desce, tá? Quando ele sobe, essa tampa também sobe, diminuindo aí o volume do cilindro. O cilindro tem duas válvulas, né? Uma válvula aqui da esquerda e a da direita, vamos supor aqui, né? Bom, quando desce, quando tá lá embaixo, né? A manivela tá lá embaixo, nós temos aqui o que chamamos de o primeiro tempo, né? Primeiro tempo é o quê? Admissão. O pistão desce e ocorre a injeção de mistura entre ar e vapor de gasolina. Então aqui, ó, vai abrir, né? A válvula vai ser injetada uma mistura de ar com vapor de gasolina dentro desse cilindro. Beleza, então essa fase de admissão está admitindo aí o combustível. A segunda fase é chamada de compressão, porque esse braço aqui, né, esse pistão, ele vai começar agora a encolher. Ele vai girar e quando ele gira, estiver indo para cima, ele vai encolher e aí ele vai encolher. Então essa parte aqui é chamada compressão, ok? Bom, quando o volume do cilindro estiver bem lá em cima mesmo aqui, né? Quando o pistão estiver encolhido totalmente, quando estiver lá em cima, esse gás que estava antes aqui, ele vai encolher demais, ele vai diminuir muito o seu volume e ele vai esquentar. Mas ele vai esquentar tanto que vai aqui, ó, pá, gerar uma faísca, tá? Essa faísca faz o papel de uma fonte quente, porque é através dessa faísca que o sistema vai receber calor. É combustão interna, entendeu? Não existe uma fonte externa dando calor para o cilindro. Esse calor ele é advindo de uma reação, de uma faísca que acontece dentro do próprio cilindro. Essa etapa é chamada de trabalho, porque aqui o cilindro vai expandir, tá? Lembrando que trabalho é a expansão do cilindro aí. Aqui nós estamos já definindo isso em algumas aulas. Então, terceiro tempo, a vela de ignição lança uma faísca que causa a explosão da mistura de ar com gasolina, né? E empurra o pistão para baixo, porque quando esse calor entra, nós vimos que ele é usado aí para realização de trabalho, tá? Então o que acontece? O volume do cilindro vai aumentar, essa manivela aqui vai descer e vai girar novamente, tá?
ela vai descer o máximo, vai girar novamente. E aí o que acontece? Como resultado dessa explosão, se tem aí os gases, né? CO2, então tem os gases poluentes, representado aqui, ó, essa partezinha preta, por exemplo. Então, quarto tempo, o pistão sobe e libera os gases formados na combustão. Então, abre-se aqui essa válvula, né? E aí, quando o pistão for subir, pela inércia aí, né? Vai sair aqui a fumaça, tá? Vai sair aqui tudo os gases que foram formados após essa explosão no terceiro tempo, tá? Aí beleza, aí fecha aqui, né? E aí volta tudo de novo o ciclo, tá? Então fica nesse ciclo infinito, né? Tá bom? E aí isso funciona várias vezes, rotacionando isso daqui, ó. Esse eixo aqui, né? Aí acoplado nesse eixo tem uma roda, alguma coisa, uma corrente, né? Isso é muito rápido, é coisa de... em um segundo, isso acontece várias vezes, tá bom? Mas... e é isso, né? A segunda lei da termodinâmica ajuda a entender esses processos. Então, ó, o objetivo dessa aula foi entender um pouco mais os motores, foi apresentar para vocês o que são os motores térmicos, apresentar para vocês o que é a eficiência térmica, apresentar para vocês os processos de funcionamento de uma máquina térmica, de um motor térmico, tá? Mesma coisa, máquina térmica, motor térmico, mesma coisa. E aí na próxima aula nossa nós vamos ver aí refrigeradores, ciclos de operação dos motores, né? Os principais que mais caem nos vestibulares e o Enem é o ciclo de Otto e o ciclo de Carnot, tá bom? Então pessoal, forte abraço para vocês, aqui foi o professor Marco Aurélio de Física e espero que vocês tenham aí, né, compreendido a matéria. Qualquer coisa, qualquer dúvida eu estou à disposição. Forte abraço e até a próxima.